O livro Subúrbio, Espaços Múltiplos e Plurais do Rio de Janeiro, né, teve como objetivo assim, reunir pesquisadores de áreas diferentes, né? Nós temos antropólogos, sociólogos, historiadores, geógrafos, arquitetos, urbanistas, né? E pensar o subúrbio como esse espaço plural. Né? Quer dizer, a imagem que se tem de subúrbio, em geral, é uma imagem mais condensada, mais essencializada, né? Do que é o subúrbio. Né? E o que o livro traz é exatamente vários olhares, várias possibilidades analíticas de se pensar o subúrbio. Então, ele não é tratado de uma única perspectiva, mas perspectivas diversas, com temas diversos também. A gente deixa bem claro isso na proposta da gente do livro, que a cada 5 cariocas, 4 são suburbanos. E muitos desses suburbanos, que representam mais de 5 milhões de pessoas, né, entre mais de 130 bairros da cidade do Rio de Janeiro, não têm sua história reconhecida, não se identificam com o seu lugar ou sofreram um processo histórico de segregação, né, ou seja, de olhar de forma negativa, de algum modo, para a sua cidade, principalmente quando se fala dos subúrbios. É importante pensar, né, como é que o subúrbio tem sido representado, né? Que seja representado na mídia, seja representado na música, seja representado nas novelas, né? Que sempre como um espaço da falta, da negação. A gente pode pegar a música clássica que você tem sobre o subúrbio, que é uma música que fala, né, gente humilde, da vontade de chorar, um lugar, né, triste, sempre apresentado, sem mostrar, né, a riqueza e pluralidade que os subúrbios têm. Então, né, o subúrbio tem os subúrbios com toda a sua pluralidade, toda a sua expressão e explosão, sua potência, né, seja em termos musicais, seja em termos culturais, que ele reflete, né? O objetivo da minha pesquisa, fundamentalmente, foi conhecer o conjunto de bens considerados como patrimônio cultural na região de Madureira. A partir desse levantamento, a primeira conclusão que a gente chega assim, é que tem um pequeno número de bens reconhecidos como patrimônio cultural na região de Madureira. Por outro lado, né, na região de Madureira, há vários bens que são reconhecidos como patrimônio material. A gente pode citar aqui o jongo, né, especialmente o jongo da Serrinha, e as escolas de samba, né, a Portela e o Império Serrano, que estão dentro do que o IPHAN considerou como matrizes do samba carioca. Então, assim, Madureira acaba que fica muito conhecida, né, acaba sendo citada, né, quando a gente fala em bens imateriais. E aí a gente tem que reconhecer que esses bens foram registrados e valorizados. Por outro lado, há uma certa contradição nessas políticas. Por quê? Quando um bem é tombado, a política tem uma capacidade protetiva muito maior do que quando a gente fala de um bem registrado, né, que são esses bens imateriais. Isso por quê? Né? Porque quando a gente fala de um bem imaterial, que aparentemente está deslocado de algo material, né, de alguma casa ou de alguma quadra de escola de samba, por exemplo, caso haja, né, uma tentativa de demolição, a política pública não protege. Mas, né, quando a gente está falando de um bem tombado, pelo menos a princípio, em tese, a proteção é muito maior, porque mantém a materialidade daquele bem e assim mantém a relação, né, com a comunidade do entorno. Quando a gente pensa em subúrbio, ou a palavra subúrbio, subburgo, né, é o subburgo que está abaixo do burgo, né? Então isso já é uma tradição dessa ideia, dessa separação e dessa segregação espacial, está acontecendo desde os primórdios da criação das primeiras cidades. Quer dizer, a gente pode remontar 4.000 anos atrás, ou então as cidades da Idade Média na Europa e no Oriente Médio, né? Mas principalmente, eu acho que nas cidades brasileiras, elas vão se dar a partir vamos dizer assim, do final do século XIX, início do século XX, que é o momento em que as cidades brasileiras, e as capitais principalmente, né, começam a se expandir e procuram vamos dizer assim, os terrenos vazios do seu entorno, da periferia. Mas no caso do Rio de Janeiro, houve um processo histórico de segregação, que criou uma área específica da cidade como subúrbio. Tudo isso começou ainda na administração imperial, quando se elencava quais eram as freguesias urbanas e as freguesias suburbanas, que estavam fora desse perímetro urbano. E esse perímetro urbano, ele ia, por exemplo, até a região ali perto do Grande Meier. De Todos os Santos para lá, já começava a área suburbana da cidade rural,
E aqui, perto da UERJ, a gente tinha o Derby Club, por exemplo, onde a nobreza, a aristocracia, que não queria morar no centro escravista, vinha, e eles se identificavam como uma elite local, e a própria população que queria permear esses espaços começou a ser taxada como suburbano, para que não tivesse essa identificação, né, tivesse essa estratificação social que acontece na cidade do Rio de Janeiro. Então, ser suburbano é aquilo que você se identifica. Ser suburbano é aquele fato de você saber que, mesmo sendo uma categoria que não é mais operativa no quadro administrativo da cidade, que existem características comuns que nos identificam como tal. Sempre se pensou que proletários que estariam morando, pessoas de classe baixa, sem pensar que as pessoas podem fazer opção por morar no subúrbio, né? E que o subúrbio é bom de morar. Ele tem as suas características próprias, ele tem uma vitalidade muito grande, né? E teria também, segundo algum ponto de vista, um ethos específico, uma visão de mundo, né? Uma maneira própria, aonde, por exemplo, a pessoalidade ela predominaria em nome do que seria a não pessoalidade, né? Então, as pessoas gostam de viver no subúrbio porque elas são mapeadas pelo que elas fazem, por quem elas são filhos, por quem elas torcem, pelo jogo de futebol. Eles não são tratados pela impessoalidade que sempre é colocada como uma característica, por exemplo, da Zona Sul. Coincidentemente, entrevistando o Zico, por exemplo, que ele casa-se com a Sandra e vai morar no Leblon, na Selva de Pedra. A maior estranheza dele é o rompimento com aquilo que era a maior tradição para ele do subúrbio, que era sair na rua, botar o pé na rua e cumprimentar todos os seus vizinhos. E circular livremente, né, e ser reconhecido como pessoa, não como Zico, mas como morador. E quando vai morar na Zona Sul, ele mal cumprimenta quem entrava no elevador, porque ele dava bom dia e a pessoa não respondia nada para ele. A gente precisa, de certa forma, olhar para esse livro como mais uma resistência coletiva de pesquisadores que querem e que precisam trazer o tema dos subúrbios para o debate da cidade. Se a gente não reconhecer o nosso subúrbio, a gente não consegue lutar por isonomia de direito, a gente não consegue lutar por uma cidade mais democrática, com maiores investimentos e com maior reconhecimento da população pelo lugar e o chão onde elas habitam. E eu acho que todos os pesquisadores conseguiram, né, de alguma maneira, a contento e muito bem, né, mostrar essa singularidade e pluralidade que é a vida social no subúrbio do Rio de Janeiro.